Olá, eu me chamo Solane Carvalho, sou presidente do Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Hoje nós temos o prazer, a honra e a grande alegria de estar recebendo o Dr. Leonardo Oliveira Mendonça, que é médico, imunologista e alergista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, especialista em doenças autoinflamatórias, síndrome desregulatórias, coordenador da Unidade de Doenças Raras e da Imunidade do Hospital 9 de Julho de São Paulo. Esse é um tema muito importante para todos nós, onde nós vamos falar um pouco, traçar um pouco, o doutor Leonardo vai traçar um pouco esse panorama do que é a síndrome de Vexas, a relação com a policondrite recidivante, como ela se manifesta, sintomas, diagnóstico diferencial. Doutor, muito prazer, muito obrigado por estar aqui conosco, é uma honra tê-lo entre nós, viu? Imagina, muito obrigado pelo convite, a honra é minha de falar de um assunto tão interessante com vocês. Verdade, doutor, e um tema tão importante, né? Doutor, nós podemos começar perguntando o que é, afinal, uma doença autoinflamatória? Excelente, muito boa pergunta. Para começar um assunto complexo, a gente tem que diferenciar o que é essa coisa um pouco mais complexa. Então, as síndromes autoinflamatórias é um termo imunológico que se aplica a um grupo de doenças que se apresentam através de inflamações sistêmicas, podem ser agudas recorrentes, ou seja, vai, melhora, acaba, ou pode ser agudas persistentes, que são um caráter um pouco mais imunodesregulatório, que é esse caráter diferente, mas que não tem aquela característica das doenças autoimunes, que vêm, começam, que pioram sempre, que tem aquela agudização com piora, né? Além disso, então, clinicamente, a gente consegue diferenciar essas duas desordens desse jeito. Além disso, as doenças autoinflamatórias são causadas por mutações genéticas, elas são todas de origem genéticas, né? Na grande maioria das vezes monogênica, ou seja, um único gene, que está localizado na imunidade inata, né? Não existe, no conceito, não existe a presença de autoanticorpos, ou quando existe, esses autoanticorpos são irrelevantes, ou seja, não tem relevância nenhuma com o que está acontecendo na prática clínica. Então, isto é uma doença autoinflamatória. A primeira coisa para entender é entender que uma doença autoinflamatória não é uma doença autoimune, ou seja, são entidades em extremos opostos e que não têm relação nenhuma uma com a outra. Minha pergunta seguinte era justamente essa, doutor. Qual a diferença entre doença autoimune e doença autoinflamatória? Ótimo, a segunda pergunta, porque vai engatar na primeira já, e já vou complementar uma coisa. Então, assim, quando a gente fala em sistema imunológico, a gente consegue dividir o sistema imunológico em dois aspectos, de termos práticos, né, para a gente estudar, para a gente entender um pouco melhor, que é a imunidade inata, que é o primeiro contato do corpo com o meio externo. Então, já puxando um gancho aqui para a policondrite, a orelha, né? As cartilagens, elas são exemplos de quase tudo de imunidade inata. Só tem imunidade inata ali, né? Não existe quase nenhuma imunidade adaptativa naquele local. E do outro lado, né, existem as doenças, a imunidade adaptativa, que são, para lembrar um pouco agora da situação do Covid, é o linfócito, é aquela imunidade um pouco mais profunda, que está muito mais localizada, muito mais específica. Quando uma doença ocorre através de imunidade adaptativa de linfócito, eu chamo isso de doença autoimune. Quando ela acontece através de imunidade inata, policondrite, eu chamo isso de doença autoinflamatória. Quando existe essa mistura, tem pacientes, obviamente, que ninguém lê o livro, né? Ninguém fica bonitinho separado de um cantinho para o outro. Mas quando uma pessoa tem essa mistureira de coisas, a gente chama isso de síndrome imunodesregulatória. Então, são três grupos completamente diferentes de doenças, uns sem base genética definida, outros com base genética muito bem definida. Então, essa é a diferença teórica, semântica, né, imunológica, das síndromes da autoinflamatória, da doença autoimune. Certo, doutor. É muito importante falar sobre essa diferença, até porque as pessoas que estão nos ouvindo e sobre a síndrome de Vexas tenham uma melhor compreensão do que a gente está falando, né? E, doutor, engatando nesse sentido, afinal, o que é síndrome de Vexas? A gente tem aí então, Vexas, um acrônimo, né? O que é essa sigla?
A síndrome VEXAS, a síndrome VEXAS é uma doença autoinflamatória que foi publicada, se não me engano, no começo desse ano, no meio do ano passado, não me lembro, mas que foi apresentada pela primeira vez no Congresso de Autoinflamatórias em 2019, em Gênova. Então, a VEX, síndrome VEX, naquela época ninguém tinha um nome ainda, porque ninguém sabia o gene, ninguém sabia nada, então foi apresentada como manifestações autoinflamatórias associadas a problemas medulares. Porque a gente tem muito pouco doença autoinflamatória com acometimento medular. A grande maioria tem pele, intestino, intestino, mas quase nenhuma tem hematológico, né? Então, surgiu no começo deste ano, no ano passado, eu não me recordo bem da data correta, que foi a primeira publicação no New England Journal of Medicine, né, que foi a publicação das mutações do gene UBA1 associada a umas manifestações. E eles sugeriram esse acrônimo de VEXAS baseado em algumas características, né? V de vacúolos, que são encontros de alguns vacúolos são encontrados na medula óssea desses pacientes, em algumas células em particulares, né? De enzima E1, que é uma enzima que é defeituosa nestes pacientes por causa da mutação genética, de X, de X-linked, ou seja, associada ao X, ou seja, por isso é mais frequente, ou só existe em homens, até o momento, essa síndrome, né? Exatamente. Autoinflamatória pelas várias características autoinflamatórias que já foram descritas, como a policondrite, que eu acabei de explicar, como o síndrome de Switch, que são várias lesões diferentes também na pele, poliarterite nodose e a polimialgia reumática. Então, tem várias manifestações autoinflamatórias, e S, no finalzinho de VEXAS, somática, porque existem dois tipos de mutações. Mutações do tipo germinativa, são aquelas que surgem desde quando a gente nasce, e existem mutações somáticas, que são aquelas que não surgem, ou seja, que estão presentes em todas as células, e as mutações somáticas são aquelas que podem surgir quando a gente nasce, ou podem surgir também mais para frente, mas que não estão presentes em todas as células. Por isso que é muito importante esse conceito também de somático, porque não é todo tipo de sequenciamento genético que vai encontrar esse tipo de mutação. Então, é um primeiro alerta, é uma doença de origem somática, não é origem germinativa. A gente tem que ter um tipo específico de sequenciamento genético para poder encontrar a mutação. Doutor, então nós podemos falar que a síndrome de VEXAS é uma doença inflamatória, certo? Autoinflamatória. E ela tem as suas especificidades, que nós vamos tentar ver aqui um pouco. Quais seriam os sintomas, doutor? Então, a coisa que mais chama... a clínica que mais chama atenção das síndrome VEXAS são as febres recorrentes, né? Sempre associadas a várias manifestações não infecciosas. Essa é a primeira coisa que chama atenção na síndrome VEXAS. A primeira característica associada à febre que mais é presente nestes pacientes, e por isso a gente está aqui hoje conversando, é a policondrite. Então, a grande maioria dos pacientes tem policondrite, né? E já foram feitos estudos do grupo que descobriu a síndrome VEXAS, que tinha policondrite, e também já teve um grupo que pegou vários pacientes com policondrite e viu quem era a síndrome VEXAS, né? Então, dos dois lados, o achado mais frequente nesses pacientes é policondrite. E é policondrite recidivante, tanto a cartilagem nasal quanto a cartilagem auricular. Então, tem várias manifestações. Laringe eu não me recordo de ter visto. Laringe não, mas eu vi bastante cartilagem nasal, que eu lembro de ter lido, e da cartilagem auricular são os mais frequentes. A segunda manifestação autoinflamatória mais comum é a síndrome de Switch, que eu acabei de reforçar bastante. Então, o paciente ele tem policondrite, ele também vai ter síndrome de Switch recorrente, são lesões avermelhadas, dolorosas, que lembram muito uma urticária às vezes, ou lembram uma queimadura na pele, né? Uma urticária grandona. Eles vão ter também poliarterite nodosa, que são vasculites na pele, né, que lembra às vezes um livedo, pode lembrar uma úlcera, pode ter várias formas de apresentação, mas lembrar bem desse diagnóstico. Poliarterite nodosa também é um diagnóstico de doença autoinflamatória, de várias até, não somente da síndrome de VEXAS. E a polimialgia reumática, que é uma manifestação que acontece na vida adulta, né, de vasculite também, que fraqueza de membros superiores associado à dor de cabeça com a vasculite dessa arterite temporal.
né? Então, essas são as manifestações mais frequentes. Junto disso, febre, mas essas montes de manifestação cutânea, esses pacientes vão apresentar alterações hematológicas, que é geralmente falha medular, que é o que a gente chama de mielodisplasia, que é anemia, leucopenia, plaquetopenia, quer dizer, cai essas séries. Pode ser tanto uma, quanto duas, quanto três. Então, pode ser as três linhagens que podem cair. Então, ou gamopatia monoclonal, também, que é uma característica interessante, que é um pico monoclonal da netofarese. Então, é muito interessante que a gente tem três polos, digamos assim, de manifestação. Febre, várias manifestações cutâneas ou cartilaginosas cutâneas, mais essas manifestações associadas à medula. Então, essas são digamos que a tríade de apresentação desses pacientes. Doutor, se por acaso um paciente não apresentar um deles, digamos, porque a febre, por exemplo, não é uma característica não é um sintoma muito presente na policondrite, né? Se, por exemplo, não necessariamente eles têm que ter todas as características. Sim, essas são as mais encontradas nos pacientes. Mas, assim como todas as outras doenças autoinflamatórias, eles são mais exceção do que regra, né? Porque apesar de todo mundo ter encontrado bastante daquele grupo de pacientes que foi estudado, a gente tem que pensar que aquele grupo é o mais seleto do mundo com todas as características, né? Existem a maioria das pessoas que não estão presentes com aquelas características. A gente nasceu com uma consciência de que todo mundo para ter aquela doença tem que preencher um quadradinho, né? Um guideline. E não é essa. Então, se o paciente que tem policondrite recidivante, mas digamos assim, que também o mais importante é ter uma constelação de coisas, né? Só ter um sintoma não adianta, porque realmente é muito pouco provável, né? Essa pessoa merece o sequenciamento genético para saber se vai ter ou não? É uma coisa discutível. Mas para dizer que a pessoa tenha realmente a síndrome VEXAS, a gente tem que ter uma constelação de coisas. Pelo menos o acometimento medular, através de gamopatia monoclonal ou falha medular, mais manifestações cutâneas. Bem provavelmente será uma policondrite, porque é a mais frequente de todas, mas não necessariamente tem que ter policondrite e nem tem que ter febre recorrente. Ótimo, doutor. Muito bom o senhor falar isso, porque, enfim, as pessoas vão ficando alertas, né? O senhor falou no gene, no UBA1, né, no cromossomo X. A síndrome de VEXAS está ligada somente a esse gene UBA1, cromossomo X, ou seja, ela afeta somente a homens? A gente já até falou rapidamente sobre isso, né? Isso é muito interessante porque as doenças autoinflamatórias, como todos os erros da imunidade, né, eles crescem muito rapidamente do ponto de vista genético, porque hoje as técnicas são muito mais velozes, muito mais acessíveis, então essas coisas vão crescendo muito. Como eu falei agora atrás, né, quando eu estava lá no congresso, quando essas síndromes foram apresentadas em 2019, de 2019 para 2021, 2020 já foi publicado o primeiro gene associado a esse grupo de doenças. Naquela época também foi apresentado um grupo de mulheres que apresentavam sintomas semelhantes. E não é incomum a gente encontrar isso, né? Eu já vi várias vezes mulheres com os mesmos sintomas, já vi homens também com os mesmos sintomas, né? Mas também vi mais até mulheres do que homens. O que acontece? Esse grupo de mulheres que apresentam sintomas semelhantes não quer dizer que não seja uma doença autoinflamatória. Quer dizer que, neste momento, nós não conseguimos identificar o gene responsável por essa doença. Isso quer dizer que pode ser que desse ano para o ano que vem, a gente encontre um gene associado às mulheres que possuem... Não é o UBA1, que não é o UBA1, que é outro gene. Pode ser... Exato. Pode ser que daqui a um ano a gente encontre um outro gene e a gente dê um outro nome para essa síndrome, inclusive, porque o gene é completamente diferente, está no outro caminho. Obviamente, deve estar todo mundo junto, todo mundo muito próximo do outro. Neste momento, a gente só pode chamar de síndrome VEXAS realmente homens portadores desses sintomas. Mulheres, até o momento, a gente chama de síndromes autoinflamatórias VEXAS-like, digamos assim, que se assemelham à síndrome de VEXAS. Nossa, eu preciso de mais pesquisa, né, doutor? É tudo muito recente, né? Tem que avançar, né? É tudo muito recente e muito veloz. De um dia para o outro surgem 10 artigos com 10 nomes diferentes. É verdade. A gente não sabe. E quando a gente fala em policondrite recidivante, a gente está falando de uma patologia muito rara, né, doutor? Então, reunir também esse grupo de pessoas nem sempre é fácil, né?
para pesquisa. Assim como todas as doenças autoinflamatórias mundo afora, o grande problema é juntar esses pacientes no local só. Por quê? Somente quando a gente compara o material de um com o outro, a clínica que um outro tem, a genética de um, as coisas de outro, é que a gente vai chegar a uma conclusão, né? Com um paciente, a gente consegue chegar a alguma conclusão? Consegue, mas a gente não consegue afirmar muita coisa, né? E é por isso que todo paciente portador de doença rara, ele deve entender a necessidade que é a pesquisa para ele e para a sociedade. Ai, doutor, que bom você falar isso. Eu sempre falo isso com o grupo, a importância da gente cooperar com as pesquisas, trabalhar por elas, né? Divulgar o que a gente tem, incentivar para que aconteça. As perguntas dos pacientes, a gente só vai conseguir responder com seriedade, com conhecimento de causa, quando a gente estudar. A gente só tem como estudar uma coisa que a gente consegue juntar conteúdo. E para fazer isso, a gente tem que fazer pesquisa. Não tem como eu falar que o amarelo é verde, porque eu vi hoje o amarelo virou verde. Né? É impossível. Então, a gente realmente... Todas as doenças autoinflamatórias é uma coisa muito nova e recente ainda, né? E a síndrome de VEX, então, é uma coisa ultra recente. Então, a gente só consegue dar informações com relação a isso quando a gente começa a juntar informações que a gente, infelizmente, só consegue através de pacientes. É verdade, doutor. Daí a importância da gente lutar pela divulgação, pela pesquisa, né? Ela precisa acontecer, senão o conhecimento não avança, né, doutor? Exato, é verdade. E a gente, com as outras doenças autoinflamatórias, a gente já sabe que os pacientes brasileiros têm algumas peculiaridades, né? E a gente também não sabe como que os pacientes com síndrome VEXA se comportam no Brasil, né? Então, a gente realmente precisa... A gente não sabe quais são as características mais frequentes, quais são as mutações mais frequentes do gene UBA, a gente não sabe várias coisas, então a gente realmente tem que começar a juntar. Teria que começar a trabalhar nesse sentido, né, doutor? De juntar esse grupo de pacientes, não só da policondrite, mas também, talvez, dessas outras patologias que o senhor citou, né? Síndrome de Sweet. Sim, tem várias. Né? E tentar mapear mais isso no Brasil, né? Porque a gente acaba tendo dados que não são os nossos, né? Mas já serve de referência. Ajuda muito, né? Mas a gente realmente precisa falar um pouquinho mais do que a gente realmente tem. Doutora, a gente falou em doença rara. Então, a síndrome de VEXAS é uma doença rara ou é mais comum, ou pode ser mais comum do que a gente imagina? Então, assim, excelente pergunta, porque depois que foi publicado, até tive uma conversa com o meu professor italiano, ele falou, Leonardo, vocês devem ter muitos no Brasil, porque, obviamente, a gente é um país muito grande, a gente deve ter muito paciente. Mas por que é muito legal isso? Porque, assim, independente de ter mais... Obviamente, é uma síndrome sem reconhecimento. Assim como as autoinflamatórias, se você chega, os pacientes e a gente mesmo, eu médico que lido, trabalho com isso, eu sofro muito, e os pacientes também sofrem, porque eles chegam numa consulta no pediatra, no otorrino, no odonto, não sei lá na onde, no pronto-socorro, eles falam que eles têm uma doença autoinflamatória, sem dizer as siglas, né? E eles já não... As pessoas falam, não sei o que é isso, não sei o que eu vou fazer com isso, não sei o que falar. Quando eles começam a falar, eu tenho FFM, eu tenho CAPS, TRAPS, IPGD, FAPA, o quê? Aí que ninguém quer nem saber, porque fala, isso realmente deve ser uma coisa do mal. Mas a gente sofre muito com relação a isso. Né? É verdade. Não, as pessoas com policondrite sofrem demais, doutor. Porque só de falar policondrite, arregala o olho. É muito ruim, então a gente realmente precisa difundir mais esse conhecimento. Mas mesmo assim, difundindo esse conhecimento, a síndrome VEXAS provavelmente vai ser uma das autoinflamatórias mais frequentes por ser de início tardio. Então, deve ter muito paciente realmente com síndrome VEXAS. Mas eu duvido, eu acho, na minha opinião agora, o meu chute, de que ela não vai deixar de ser uma doença rara. Ela vai ser uma doença autoinflamatória tão frequente, por exemplo, quanto a febre familiar no Mediterrâneo, que é a doença autoinflamatória mais geneticamente mais frequente. A gente tem muito paciente com febre familiar no Mediterrâneo já aqui. Provavelmente ela deve ser o mesmo patamar, de muito frequente, mas vai ser uma doença rara. E eu até o momento, tenho um paciente com síndrome VEXAS. Então, deve ter muito mais paciente por aí perdido. Eu acredito que sim, doutor. Eu acredito que sim, sinceramente. Doutor, falando em síndrome de VEXAS, a gente falou na policondrite. Mastigando um pouquinho mais esse tema, qual é a relação da síndrome de VEXAS com a policondrite recidivante? A relação. Por que nós falamos nas duas patologias? Primeiro o porquê, né?
a cartilagem é um dos órgãos, as cartilagens em geral, né? Elas são dos maiores órgãos, ela é um dos órgãos que mais expressa a imunidade inata, que é exatamente onde mora as doenças autoinflamatórias. Então, essa é a primeira coisa muito interessante, né? Eu vou até lembrar uma coisa quando a gente conversou nós dois pela primeira vez há um tempão atrás, né? Muitos anos atrás. A poliomielite é uma doença autoinflamatória? Eu falei, eu tenho quase certeza que é. Doutor, porque realmente, que bom você lembrar disso. Olha, eu lembro disso. Claro. Porque, bem, gente, para as pessoas, explicar aqui para as pessoas, eu conheci o doutor Leonardo há uns anos atrás, eu estive no consultório dele, e ele me recebeu com muito carinho, muita gentileza, e eu estive no consultório dele para conversar sobre policondrite recidivante. Eu tinha um diagnóstico mais ou menos recente, se eu não me engano, isso foi em 2018 ou 2019, né? Meu diagnóstico... Eu tinha acabado de voltar ou tinha acabado de ir para a Itália? Eu tinha acabado de voltar da Itália. Então, assim, foi em 2018, eu acho, eu lembro. Tinha acabado de voltar, eu lembro bem disso. Eu disse, olha, eu acabei de voltar da Itália. Falei, poxa, que bom. E eu fui lá conversar com ele, e essa pergunta que ele que ele trouxe agora, foi exatamente o que eu fiz. Eu falei, doutor, a policondrite não é uma doença autoimune ou é uma doença autoinflamatória? Essa briga pelos conceitos é muito grande, né? Mas eu acho que realmente existia naquela época uma dificuldade muito grande da aceitação do termo autoinflamatório, né? Porque é muito difícil, então, assim, a comunidade médica, não médica, tinha uma dificuldade muito grande. Hoje isso já mudou muito. Então, hoje, os médicos em geral, ou a grande maioria, ou a boa parte, já aceita a existência de um subgrupo e aceita já a existência dessa diferenciação, porque isso tem uma importância muito grande, não só no diagnóstico, como no tratamento. Isso que eu ia falar. Né? E aí, voltando ao que você está me perguntando agora, né, qual é a relação de policondrite e síndrome Vexas? Além disso, assim, essa impressão que todos nós temos, esse conhecimento, na verdade, que todos nós temos, de que a cartilagem é uma expressão da imunidade inata muito importante, foi visto na parte clínica. Quase todos os pacientes com síndrome Vexas têm policondrite. Então, assim, é uma coisa que chama muita atenção. O que existe na cartilagem realmente, na expressão ali, que é unicamente associado a essas pessoas, né? Colágeno, e aí eles foram ver... Não só o colágeno, na verdade, é porque, assim, o gene UBA1, por exemplo, ele tem uma capacidade de produzir algumas proteínas que quando a gente fala em imunidade inata, o que regula ela é pump e dump, né? São duas palavrinhas, são patógenos ou sinais de perigo, né? E ela tem uma capacidade de formar essas vesículas. E essas vesículas são, digamos, são sujeiras, que a célula tem que tirar lá de dentro. Entendeu? Então, quando tem mutação nesse local, a célula não consegue tirar direito essas sujeiras, né? E começa a acumular e começa a inflamar, e isso começa a gerar todas as características clínicas. Nossa, né? que É muito interessante. Excelente explicação, doutor. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo, quem ouvir vai entender. o que essa mutação, né? Não, essa mutação tem uma representatividade muito grande, né? Ela tem expressão justamente na cartilagem, de uma alta expressão em cartilagem, células mieloides, células da medula, né? Por isso que essa relação entre a policondrite e a síndrome Vexas é bem interessante, bem importante. E precisa ser conhecida e falada, né, doutor? A pessoa imagina, se as pessoas conhecem pouco a policondrite, né? Infelizmente, eu estou me referindo mesmo aos profissionais de saúde, que infelizmente a gente constata que conhecem pouco, você imagine essa relação com a síndrome de Vexas. Né? É uma coisa bem... É como se eu falasse, a pessoa falando... fazer campanhas pelas doenças autoinflamatórias. Eu faço diariamente, frequentemente, faço questão de divulgar conhecimento, divulgar as doenças para poder a gente facilitar o diagnóstico precoce e principalmente o tratamento desses pacientes. Eu compartilho sempre, doutor, compartilho sempre seu conteúdo, primeiro porque é um conteúdo extremamente rico, valioso, informativo. O senhor sempre nos ajuda com essa informação muito, muito rica, né? E eu compartilho porque a gente sabe a importância, né? A gente sabe a importância de divulgar, a gente está lidando muitas vezes com doenças raras, as doenças raras são muito esquecidas, né, no Brasil. Né? A gente agora começou...
O mundo inteiro agora está no movimento contrário. Na verdade, o mundo inteiro agora está no movimento a favor das doenças raras pela importância que eles viram que isso tem ganhando nos últimos anos. No Brasil começou, tem várias ONGs, né, que trabalham bastante bem pesado, inclusive em prol das doenças raras. Eles já conseguiram já um projeto de lei. Nesse projeto de lei, inclusive, já está incluso até as doenças autoinflamatórias, com relação a necessidades especiais que esses pacientes têm. Então, são coisas que, na verdade, a gente não tem conhecimento do nosso direito. Os pacientes, na verdade, não têm conhecimento dos direitos deles. Né? É verdade. A gente precisa, inclusive, divulgar que existe lei já que cubra todas as necessidades especiais que são completamente diferentes das outras pessoas, entendeu? Com certeza, doutor. Olha, você sabe, eu estou no Comitê Estadual de Doenças Raras aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E como suplente, no Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, né? Como conselheira, também suplente, e no Comitê de Saúde aqui do estado do Rio, né? E trabalhando sempre com doenças raras, pelas doenças raras, né, em função da policondrite e tudo. E a gente sabe o quanto é difícil, assim, as leis existem, mas são pouco aplicadas, pouco conhecidas, e a gente tem que trabalhar muito pela criação de centros de referências em doenças raras no Brasil, que são muito poucos, a burocracia é muito grande para a implantação, né, protocolos clínicos para essas patologias, a grande maioria não dispõe, né, o que dificulta o acesso a medicamentos. Né? O acesso a medicamentos dentro da rede do Sistema Único de Saúde se dá muito pelos protocolos clínicos. A grande maioria das patologias raras não tem esses protocolos, né? Então, a luta é muito grande, mas a gente tem, por isso a gente está aqui, né? Doutor, voltando ao nosso tema, como fazer esse diagnóstico, doutor? Diferencial, se a gente pode falar assim. Digamos assim, o diagnóstico de síndrome VEXAS ele é feito através do achado de manifestações clínicas sugestivas, que é principalmente a policondrite e a síndrome de Sweet, mais o achado de mielodisplasia ou gamopatia monoclonal. Então, tem que ter um desses dois, né? Seja um, seja outro, seja dois, seja um, seja dois ou dois, entendeu? Então, tem que ter um desses dois. Mas a presença do sexo masculino, obviamente, mas a presença de mutação no gene UBA1. Depois que a gente encontra tudo isso, a gente fala, não, isso aqui é uma síndrome VEX. Novamente, eu vou reforçar que a mulher que tem sintomas semelhantes não deixa de ser uma síndrome VEX. A gente chama isso de VEXAS-like, porque a gente ainda está pesquisando o que está acontecendo com aquela pessoa daquele jeito, né? A mesma coisa acontece com alguns homens que têm as coisas, exatamente toda a característica clínica, mas não tem a mutação. Ele também não deixa de ser uma síndrome VEXAS. Ele não é uma VEXAS mediada pelo gene UBA1. É o que a gente chama de VEXAS-like no homem também. Mas, doutor, essa manifestação tardia, típica da síndrome de VEXAS, ela tem que se dar obrigatoriamente numa fase mais tarde? Ou, digamos, vou citar aqui um exemplo, um homem com policondrite recidivante, que apresenta uma gamopatia, mas não teve essa manifestação antes dos 60, enfim, teve mais jovem. Ele pode ser enquadrado? Assim, não, pode, porque assim, não necessariamente essas coisas têm que surgir uma atrás da outra, tudo junto. Surgiu, brotou de um dia para o outro, todo mundo tem tudo de uma coisa para o outro. Muitas vezes, até mesmo quando a gente vê em todas as doenças inflamatórias, fica sendo só policondrite durante muitos anos, para depois aparecer a manifestação hematológica. Pode ter só síndrome de Sweet durante muitos anos, para depois também ter só a manifestação. Então, essa pessoa que tem esses quadros muito recorrentes, que são realmente associados à doença, a sintomas autoinflamatórios, ele merece uma investigação. Ah, correto. Muito bom o senhor falar isso, porque a pessoa pode pensar, bem, mas é uma doença de manifestação tardia, então, como eu tive antes, as manifestações não é. Quer dizer, isso não descarta, né, doutor? Não descarta, exatamente. O que descarta, na verdade, é o exame genético ou uma avaliação médica especializada nisso. Doutor, falando em exame genético, esse exame está disponível, o senhor sabe dizer, na rede SUS, no sistema? Não. Não está disponível ainda. Na verdade, assim, o SUS até paga o exame de sequenciamento, porque dá para fazer isso por tipo Sanger, é um tipo de sequenciamento genético, mas não é todo laboratório que tem isso disponível. Né? Não é todo hospital que também tem isso disponível. E as mutações somáticas, elas são bem particulares, né? Então, para poder enxergar o sequenciamento. Então, realmente tem que ser um local bem mais especializado. Certo. Na rede privada já consegue ser feito isso, alguns poucos laboratórios, né? E alguns laboratórios também no SUS, poucos laboratórios de pesquisa também conseguem fazer, né? O sequenciamento do gene para poder enxergar a mutação somática. Certo, ótimo.
Doutor, a gente chega nessa fase, assim, por exemplo, a gente tem o diagnóstico, a pessoa já tem os sintomas, fez todo esse mapeamento. Qual o tratamento para a síndrome de Vex? É o que todo mundo quer saber, né? Não me importa o que eu tenho, quero ser tratada. Não importa o que eu tenho, eu quero tratamento. Alguns pacientes falam para mim, não importa o que eu tenho, eu quero tratar e quero acabar com isso. Tá bom. Mas, tá bom. Cada um. Mas o tratamento das doenças autoinflamatórias, em geral, ele é feito bloqueando a imunidade inata, né? Quando foi apresentado isso em 2019, 2018, eles apresentaram boas respostas dos pacientes ingleses com agentes biológicos do tipo anti-L1 e alguns pacientes com anti-L6 também. Depois, quando eu vi a publicação final do New England, lá eles não descrevem os tratamentos utilizados. O que eles descrevem, e que todo mundo já sabe, é que a medula, quando começa a falhar tanto, um tratamento para a medula é o transplante de medula óssea, que obviamente tem riscos muito grandes por causa do próprio transplante, né? Que é o que ninguém quer chegar. Ninguém quer deixar a doença chegar ao nível de transplante de medula óssea para poder transplantar a medula óssea. Claro. Né? Porque não quer bloquear isso tudo antes para poder ou retardar aquilo o máximo possível para poder chegar na finitude da vida sem necessidade de transplante de medula óssea, ou sem nunca nem aparecer mais nada. Né? Então, essas são as duas coisas que mais interessam. Até o momento, não tem nenhum tratamento específico. Ninguém conseguiu dizer ainda, esse é o melhor tratamento. Mas existem várias... nos grupos de e-mails, nos grupos das comunidades médicas, né, existem várias sugestões médicas. Olha, eu tratei, funcionou, Está em discussão, né, doutor? Essas discussões. Então, existem várias, digamos, pitacos de tratamentos efetivos. Mas, digamos que, neste momento, até agora, o tratamento do transplante de medula óssea, ao final, é um tratamento efetivo. O senhor falou Entendi. O senhor falou em agentes biológicos. O senhor está se referindo aos medicamentos imunobiológicos, terapia-alvo? Isso, imunobiológico, terapia-alvo. Isso são os medicamentos que já são até muito usados, né? Muito usados nas doenças autoimunes, né? São, e as doenças inflamatórias quase todo mundo usa, porque é o tratamento que mais funciona para eles. É o único, na verdade. Né? Na síndrome de Vexas, alguns respondem a alguns tratamentos biológicos, outros também não. Nós temos no nosso grupo pessoas que utilizam, né, medicamentos biológicos, terapia-alvo, porque eles, de alguma forma, sabotam o processo inflamatório, né, doutor? Uma espécie de sabotagem. Eles funcionam bem, eles são realmente uma terapia bem eficaz para esses pacientes, né, que é você bloquear a citocina que vai causar o problema. É como se você cortasse o mensageiro do problema naquele momento, né? Se isso tem sequelas e consequências também ao longo da vida, também a gente não sabe tanto ainda. Não sabe. Né? Isso também vai ter eficácia, mas não vai saber. Mas até o momento é uma terapia eficaz para alguns pacientes mesmo. Uhum. Doutor, só concluindo, a síndrome mielodisplásica que o senhor citou, a síndrome de Vexas tem relação direta com essa... É câncer? Síndrome mielodisplásica a gente pode chamar de... A síndrome mielodisplásica é uma situação pré-cancerígena. Né? Ela não é um câncer. Entendeu? Algumas pessoas com predisposição genética podem evoluir para câncer, outras pessoas sem predisposição genética não necessariamente vai evoluir para câncer. Né? Uma gamopatia, né? A gente tem vários pacientes, por exemplo, com síndrome de Schnitzler, que tem gamopatia monoclonal, e até este momento nenhum paciente que eu acompanho evoluiu para neoplasia, linfoma, outra coisa. Nenhum paciente meu evolui para isso. A gente também tem umas outras doenças mais recentes agora, que são doenças do citoesqueleto celular, que também tem manifestação de mielodisplasia, e nenhum deles evolui para neoplasia. O que parece que as mielodisplasias associadas às doenças autoinflamatórias não têm essa característica neoplásica do que as outras mielodisplasias com as manifestações, com as doenças da hematologia. Que bom, né, doutor? Menos pior, né? Porque Sim, não é fácil. Bem melhor. Não é fácil ter uma nem ter outra. Estamos diante de grandes desafios, né? Isso que a gente sabe, tanto com a policondrite recidivante quanto com a síndrome de Vexas, né? Doutor, eu só tenho a lhe agradecer, eu nem sei como lhe dizer, eu quero dizer que as pessoas, se tiverem alguma dúvida, né? Se ficou alguma dúvida, alguma questão, podem, inclusive, colocar, a gente vai estar disponibilizando esse vídeo no YouTube, podem colocar ali também naquela caixinha de comentários alguma pergunta,
né? Doutor, você gostaria de deixar algum contato, seu Instagram ou um e-mail, enfim, o que o senhor quiser. Bom, meu Instagram é Dr. Leonardo Mendonça, né? Meu Instagram pode entrar em contato comigo lá. Às vezes eu não consigo responder todo mundo por lá, porque são muitas mensagens ao mesmo tempo. Eu vou pedir para deixar meu e-mail, que é leonardo.oliveira.mendonca@gmail.com. E aí, por e-mail, sim, eu consigo responder, porque eu paro uma hora do dia para responder todos os meus e-mails de trabalho, eu respondo todo mundo. Né? Responde mesmo, gente. Eu sou testemunha disso. O doutor é muito atencioso. Eu fiz contato com ele por e-mail. Eu respondo todo mundo, dá um jeito. Mesmo os do Instagram, eu consigo, uma hora eu paro e respondo todo mundo. E eu queria deixar uma mensagem no final, que esse mês de agosto e setembro é o mês das doenças autoinflamatórias, e a campanha mundial que foi lançada, que foi até muito legal, foi uma ideia nossa aqui do Brasil, é que doença autoinflamatória não é doença autoimune. A gente tem que buscar o diagnóstico para poder tratar, porque tudo isso gera tempo para melhoria de qualidade de vida e impede a instalação de manifestações, de complicações que poderiam ser muito bem prevenidas, né? Então, e a mensagem é botar brilho em quem tem uma doença autoinflamatória. Ninguém tem para poder trazer luz para a vida dessas pessoas, né? Por isso, quem quiser também, no @autoinflamatórias, tem a campanha lá, aproveita, ajuda para poder botar todo mundo para cima, todo mundo feliz, todo mundo animado no mês de agosto e setembro. Isso, a zebrinha, né, doutor? Eu compartilhei, está no Policondrite Amigos, eu compartilhei a zebrinha lá. Tá lá, eu compartilhei. Sim, a zebrinha. A zebrinha é o símbolo das doenças raras, porque cada zebra tem as suas listras de forma tão única que as tornam raras no meio das zebras. É como se fosse uma doença, uma pessoa com uma doença rara. Ela tem características únicas, que só ela é única no mundo. Então, é a zebrinha, botar brilho na zebrinha no mês de agosto e setembro. Exatamente, doutor. Um trabalho maravilhoso que o senhor faz. Só temos a agradecer. O Policondrite Amigos está sempre à sua disposição. Estamos sempre compartilhando seu conteúdo, um conteúdo muito enriquecedor. E a gente está sempre à disposição assim, para compartilhar, para apoiar as suas ações. Foi uma alegria muito grande receber o senhor aqui. Eu espero que todos tenham conseguido, de alguma forma, é um tema um pouco complexo, a gente sabe, né? Que quando a gente fala, principalmente para os leigos, né, doutor? É um tema um pouco complexo. É muito difícil ainda conseguir trazer tanta complexidade para coisas muito simples. Eu tento ao máximo falar de formas mais simples, mas é muito mais complexo, inclusive, do que eu estou falando. Ótimo. Não, doutor, mas só deu exemplos assim, muito práticos. Eu acho que qualquer um consegue entender. Assim, os exemplos que o senhor deu foram ótimos. Só tem realmente a agradecer. E o Policondrite Amigos Rede Brasileira, pela Policondrite Recidivante, tem um site que está aqui embaixo, tá, gente? policondriterecidivante.com.br. Estamos em todas as redes sociais, aí, lutando pela difusão de conhecimentos, para que essa doença saia da invisibilidade, para que os pacientes tenham acesso cada vez mais à maior qualidade de vida, né? Um melhor acolhimento. Muito obrigada a todos. Um abraço. Imagina. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Imagina. Tchau, tchau.